Oi, bom dia, que a paz esteja com você. Hoje nós vamos fazer um estudo que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 18, do versículo 15 ao versículo 17. Porém, a minha ênfase vai ser no versículo 17. Vamos lá. Diz assim: Evangelho de Lucas, capítulo 18, do versículo 15 ao versículo 17. Diz assim: Traziam também as crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos, ao verem isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando as crianças para junto dele, disse: Não deixe que os pequeninos. Jesus Cristo disse: Deixe que os pequeninos venham a mim e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Aí no versículo 17, Jesus vai dizer uma coisa muito importante. Jesus Cristo diz: Em verdade digo a vocês, quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, de maneira nenhuma entrará nele. Então, a minha ênfase é justamente em cima dessa parte. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 17, onde Jesus Cristo diz assim: Quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, de maneira nenhuma entrará nele. Então, será que o que a Bíblia quer dizer com isso? Qual é o entendimento que nós podemos ter desse versículo? O que seria receber o reino de Deus como uma criancinha? Receber o reino de Deus como uma criancinha é não se debater contra ele. É você aceitar o reino de Deus. É você deixar o reino de Deus moldar você. Se você for olhar o comportamento de uma criancinha, a criança, ela pode, às vezes, fazer aquela birrinha, tal, mas a criança, de um modo geral, ela é guiada pela mão. Se você vai na praia com a sua esposa e leva a criancinha ali de 2 aninhos, de 5 aninhos, ela vai acompanhar vocês para ir na praia. Se você ensina para uma criancinha de 5 aninhos, não pode fazer isso. Se você for entrar em casa, deixa o chinelinho do lado de fora, ela vai aprender, vai obedecer. E nós somos crianças para Deus. Criancinhas, não importa se você tem 40 anos, 30 anos, 60 anos, 70, você é uma criança para Deus. Então nós devemos nos colocar nas mãos de Jesus como uma criança, deixar Jesus cuidar de nós. Uma coisa bastante interessante a se pensar a respeito disso é que esse tema ele é retomado na Bíblia em outros momentos. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele diz algo bastante interessante. Ele diz assim, agora eu estou na dúvida se é Paulo ou se é uma carta de Pedro, mas é um trecho do Novo Testamento, que diz assim: aquele que acha que já sabe tudo, não convém como deve saber. O próprio Salomão, em um de seus provérbios, ele escreveu: Você conhece alguém que é sábio aos seus próprios olhos? Há mais esperança para um tolo do que para essa pessoa. O que é uma pessoa ser sábia aos próprios olhos? É aquela pessoa que quer construir a sua sabedoria de acordo com a sua própria vontade. Tira suas próprias conclusões e acha que está certo, é só do jeito que ele pensa. Cria polêmica, cria confusão, não é o caminho. Se você quer receber o reino de Deus como uma criancinha, você tem que estar disposto a aprender. Tirar da sua mente, se esse for o seu caso,
aquela ideia de que você já sabe tudo. Ah, não, eu sei tudo. Não, eu sei, eu não preciso de ajuda, não. Eu consigo sozinho, eu sei. Não, isso aí eu sei. Não. Você é só uma pessoa no mundo com 7 bilhões de pessoas. Então, você é uma pessoa que tem o seu conhecimento, mas você é uma pessoa que também precisa aprender. Então, não acha que sabe tudo. As pessoas vão juntando seus conhecimentos e vão aprendendo. E o importante é você aprender de acordo com a vontade de Deus. Você aprender, deixar as pessoas te ensinarem as coisas à luz da Bíblia. Daí está o entendimento de você buscar a Bíblia, para você saber aprender e saber crescer para Cristo, crescer de acordo com a vontade dele. Uma outra coisa bastante importante também é você orar. Pede a Deus, Senhor, me muda. Senhor, muda meu jeito de ser. Seja feita a sua vontade, como está na oração do Pai Nosso. Pede a Deus para moldar você. Mas para Deus moldar você, você tem que se deixar ser guiado pelo Espírito Santo e não ser guiado pelos seus próprios desejos, pelas coisas que você mesmo quer. Entendeu? Então, guarde isso. Deixa Jesus cuidar de você. Deixa Jesus cuidar de você através dos seus parentes, de repente através até de um colega de trabalho. Se permita ser cuidado. Se permita ser guiado. Receba o reino de Deus como uma criancinha. Como é que você vai chegar no céu achando que sabe tudo? Se você quiser entender o reino de Deus aqui na terra, as representações do reino de Deus aqui na terra, se permita ser cuidado por esse reino. Se você é uma pessoa que está afastado da igreja, se você é uma pessoa que está afastada dos caminhos de Deus, tem um coleguinha lá no seu trabalho que está te convidando para a igreja dele, vai. Se você é uma pessoa que está na escola, você acha que sabe tudo, tal, mas tem um coleguinha ali, ó, quietinho, te chamando para ir na igreja dele, vai. Se você é uma pessoa que gosta de ver a internet, mas de vez em quando está vindo um videozinho com uma pregação, seja uma pregação minha, seja uma pregação de uma outra pessoa, mas está vindo uma pregação até você, algo falando a respeito de Jesus, palavras positivas, palavras de exortação, palavras que ajudam você a crescer, se permita ouvir essas palavras. Se você é uma pessoa que o seu cônjuge está indo na igreja e você não está indo, vai na igreja com o cônjuge. Ir na igreja é bom. Você vai fazer amizades, você vai se sentir acolhido, você vai aprender a palavra de Deus. E se você for numa igreja e de repente achar que as pessoas não estão falando com você, lembre-se, não julgue segundo a aparência, mas julgue segundo a reta justiça. Vá com o coração aberto, vá com o propósito de ouvir a palavra de Deus. Tá bom? Então, aprenda isso, tá? Receber o reino de Deus como uma criancinha é se colocar, ó, como um bebezinho nas mãos de Deus. E como que você está vendo o cuidado de Deus? Você está vendo Deus descer do céu e aqui cuidar de você? Isso pode até acontecer, mas Deus usa pessoas para cuidar de você, e muitas. Deus ama muito você, e Ele já tem usado muitas pessoas para cuidar de você, mas você precisa estar sensível a esses cuidados, parando de querer apenas você cuidar de você mesmo. Você precisa estar sensível a esses cuidados para que você possa ser cuidado por Deus. Tá bom? E aqui eu coloco uma última palavrinha, né? Que no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 1, Salomão diz que o sábio, ele se alegra quando é chamado a atenção. O sábio, ele se alegra quando é chamado a atenção, mas o tolo não gosta de ser repreendido. Então, se você, naquilo que você faz durante o seu dia, se você é chamado a atenção, seja pela sua esposa, seja pelo seu marido, seja pela sua mãe, seja até mesmo por um policial, seja por um professor, se alegre, porque se você está sendo chamado a atenção, se você for sábio,
se você está sendo chamado a atenção, você vai entender que você está tendo uma oportunidade de crescer como pessoa. Você está tendo uma oportunidade de abandonar um erro e de se tornar uma pessoa melhor. Então, aquele que se alegra quando é chamado a atenção, ele está também recebendo o reino de Deus como uma criança. Aprenda, o reino de Deus vai chegar até você de formas diferentes. Ora, você vai ver uma mansidão, uma palavra de carinho. Ora, você vai tomar um puxão de orelha. O puxão de orelha pode ser mais forte, mas o importante é aprenda com esses puxões de orelha a se tornar uma pessoa diferente, uma pessoa que agrada o coração de Deus. Receba o reino de Deus como uma criancinha. Do contrário, de maneira nenhuma você vai entrar nele. É o que diz a Escritura. Fica na paz. Que Deus abençoe você. Tá bom? Um abraço.